Vamos falar sobre o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky. Ele disse que está pronto para entregar os soldados norte-coreanos capturados, caso Kim Jong-un facilite a troca por ucranianos mantidos em cativeiro na Rússia. Vamos falar sobre esse assunto com o nosso analista Américo Martins. Lembrando que autoridades norte-coreanas informaram que cerca de 300 norte-coreanos foram mortos na Ucrânia, outros 2.700 ficaram feridos. E o pano de fundo dessa discussão, dessa negociação que está sendo colocada aí na mesa, Américo, é o apoio que a Coreia do Norte dá a Vladimir Putin. Pois é, Carol, um desses pontos bastante nebulosos dessa guerra na Ucrânia. A Rússia jamais confirmou, mas também nunca negou que os soldados da Coreia do Norte estejam na linha de frente combatendo os ucranianos. O Volodymyr Zelensky divulgou inclusive fotos desses dois soldados que teriam sido presos ali, viraram prisioneiros de guerra da Ucrânia, os dois que conseguiram sobreviver. A Ucrânia já tinha detido alguns outros soldados norte-coreanos que eles diziam ter detidos e que eles morreram pouco depois da detenção, estavam feridos. Esses dois soldados que o Volodymyr Zelensky inclusive publicou nas redes sociais estão também feridos, sobreviveram e, segundo o governo da Ucrânia, foram capturados na região de Kursk, dentro do território da Rússia, que foi invadido por forças ucranianas no final do ano passado. E um desses soldados disse que, inclusive, não gostaria de voltar para a Coreia do Norte. Também afirmou que ele não tinha sido informado pelas autoridades da Coreia do Norte que ele estaria indo para combate. Segundo as informações que vieram do governo da Ucrânia, eles foram informados que iriam apenas participar de treinamentos na Rússia. Esses números também são abertos à polêmica. Segundo o Ocidente, existem pelo menos 10.000 soldados da Coreia do Norte lutando do lado russo, um número que não pode ser confirmado, não há como se confirmar esse número, visto que a Rússia se mantém em silêncio com relação à participação desses soldados. E agora o Zelensky quer mostrar ao mundo que, de fato, os norte-coreanos estão combatendo as suas forças, o que dá um significado ainda maior para esses combates, porque envolve um terceiro país, soldados de um terceiro país pela primeira vez nesses 3 anos de guerra. Obviamente a gente tem tido ajuda do Ocidente aos militares ucranianos, temos inclusive alguns mercenários que lutam dos dois lados, mas não tínhamos até então nenhum terceiro país enviando soldados para a linha de frente. E por que que isso é possível, pelo menos na teoria, Carol? Porque existe um acordo militar entre Moscou e Pyongyang, a capital, o governo da Coreia do Norte, um acordo militar de troca de tecnologia, armamentos e ajuda, inclusive, de soldados caso um dos dois países seja atacado. Então, isso preocupa muito. E os dados que a gente recebe vêm da Coreia do Sul, que também tem uma preocupação muito grande com relação a isso, porque o acordo permitiria que, em troca dos soldados que estão sendo enviados para lutar na Ucrânia, a Rússia passasse a tecnologia mais avançada para os norte-coreanos com relação a mísseis e também a bombas nucleares. Então, a participação desses norte-coreanos, cuja intenção do presidente Zelensky de divulgar essas fotos foi confirmar que eles participam de fato da guerra, amplia muito as tensões e gera ainda mais apreensão em boa parte do mundo. Lembrando ainda, Carol, que tudo isso pode mudar a partir da semana que vem com a posse do presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, que já disse várias vezes que quer acabar com a guerra na Ucrânia o mais rapidamente possível e dá sinais de que ele estaria disposto a fazer algum tipo de negociação com o presidente russo Vladimir Putin. O grande temor em Kiev, Carol, a capital da Ucrânia, é que os Estados Unidos suspendam a ajuda financeira e também militar de grande monta, sem a qual a Ucrânia não consegue resistir aos russos. Nós vamos ter que acompanhar muito de perto quais serão os próximos passos assim que o presidente Donald Trump tomar posse na Casa Branca. Pois é, Américo, qual que é o nível de temor nesse momento para Volodymyr Zelensky com essa troca de comando nos Estados Unidos? Lembrando que quando a gente fala de ajuda financeira, a gente também fala de Congresso nos Estados Unidos, que tem aí o domínio dos republicanos. Kiev
o grau de apreensão é enorme em Kiev, a capital da Ucrânia. Eu falei nos últimos dias, Carol, com várias fontes lá, pessoas que eu acompanhei nas visitas que fiz durante a guerra, e eles estão bastante apreensivos. Eles ainda mantêm o otimismo de que vão conseguir convencer o novo governo americano de que não é uma hipótese capitular aos desejos de Moscou. É assim que a Ucrânia vê o que está acontecendo, mas eles também mudaram de discurso recentemente. O presidente Volodymyr Zelensky fala muito agora numa paz justa. Até muito recentemente ele não falava nisso, ele falava em retomar todos os territórios que foram ocupados pelos russos, falava em indenização dos russos pela destruição na Ucrânia, falava em garantias para entrar na OTAN. Agora ele se refere a uma paz justa. Ele disse, inclusive, que é muito possível que a guerra acabe mais rapidamente com o presidente Trump no poder. Ele não quer provocar muito o Donald Trump, mas existe uma apreensão muito, muito grande. Porque o J.D. Vance, por exemplo, que é o vice-presidente eleito, ele foi muito claro dizendo que não acredita que os Estados Unidos devem continuar mandando o nível de valores, tanto financeiros como ajuda militar para a Ucrânia, que isso não seria do interesse nacional dos Estados Unidos neste momento. Então a opção que sobra é uma negociação eventual com a Rússia. Então a Ucrânia, depois de ter conseguido resistir por quase 3 anos, praticamente 3 anos, vai completar no final de fevereiro, a essa escalada da tensão desde a invasão total dos russos, eles agora se veem num momento de muita apreensão, muito medo que todo esse esforço possa ter sido em vão e que eles eventualmente tenham que sentar com os russos e negociar uma paz que não seria satisfatória para eles. Seria bom, obviamente, ter a paz, mas eles perderiam muito território na forma como está indo a guerra neste momento. Sendo que os ucranianos também estão enfrentando, ainda neste momento e ainda com a ajuda americana, Carol, muitas dificuldades na linha de frente. Eles vêm perdendo paulatinamente, mas praticamente o tempo inteiro, território para os russos. Então a situação já não é fácil e pode piorar muito mais se houver uma mudança de posição, que é muito provável a partir de Washington.